sou de correr da raia. Eu sou daquela que, diante do problema, eu vou procurar a solução e vou estar, né, junto na causa. E quando se fala de educação inclusiva, a minha praia, né? É o que eu amo fazer. Falar de educação inclusiva, para mim, é algo apaixonante. Eu falo do que eu amo. Eu falo todos os dias que eu tenho o privilégio, sou privilegiada de fazer o que eu amo, de estar no contato diário com famílias, com crianças, né, com educadores, que fazem parte desse processo de inclusão. Sou uma amante da educação inclusiva. E quando a Ednei me chamou, eu disse, eita, Ednei, eu não sei não, eu não sou tão boa quanto você não, mas a gente aprende junto, né, um com o outro. Esse é o meu lema de vida, né, é com o outro que a gente aprende. Então, foi um desafio, né, converso demais, tem hora que você dá umas cortadinhas aí, viu, porque eu gosto de conversar demais, sou conversadeira. Sou pedagoga, né, graduada pela UNEB, e depois terminei a graduação, eu fiz pós em educação inclusiva, fiz uma segunda pós em psicopedagogia e fiz uma terceira pós em neuropsicopedagogia, que é a minha área de atuação hoje, no momento, no qual eu atuo, né, dentro da clínica Neurovida, e dizer que amo, né? Eu amo estar na intervenção. Eu sempre compartilho com o colega Ednei que eu não gosto de estar na área da testagem, né? Eu gosto de estar com a mão na massa, na intervenção com a criança, de vendo o desenvolvimento dessa criança. Então, quando a Ednei trouxe nessa temática os impactos, né, da dificuldade de aprendizagem e dos transtornos, né, na vida das crianças, a gente não poderia deixar de iniciar e nós não poderíamos deixar de falar da pandemia, né, que foram 2 anos aí, 2019, 2020, 2021, de 3 anos de desafios, né, enquanto educadores, foi desafio para os pais, foi desafio para os nossos pequenos, nossos alunos, nossos aprendentes, e também, né, um desafio, uma reinvenção de nós enquanto profissionais e enquanto educadores, né, nesse processo. Então, quando a gente fala, né, desse processo de aprendizagem, compreende uma série de questões, né? Eu não gosto de falar, o processo de aprendizagem, ele está incluído dentro desse processo de aprendizagem políticas públicas, né, gestão escolar, parcerias, estratégias pedagógicas e famílias. A gente não pode falar de aprendizagem sem a gente abordar essas 5 temáticas, né? Porque a educação é um processo que não se faz sozinho. A educação é um processo que se faz, é um processo coletivo. E todos precisam falar a mesma língua, né? Eu sou uma amante e defensora daqueles, e compartilho da fala do colega Ednei, né, quando fala que todos aprendem de formas, de maneira, de estratégias, de metodologias diferentes, mas que todos aprendem. Alguns de forma auditiva, alguns de forma visual, alguns de forma sinestésica, mas que todos nós aprendemos, independente de ter algum transtorno, dificuldade ou alguma necessidade especial, né? Então, dentro desse processo, né, a gente não pode deixar, né, quando se traz essa temática, né, sobre os impactos, a gente não pode deixar a pandemia de lado, porque o que esperar do Brasil pós-pandemia? Nós temos muitos educadores aqui nessa noite, muitos pais, então nós ainda não sabemos os efeitos, né, que terão durante esse período pós-pandemia. Nós tivemos alunos que teve acesso ao conteúdo, ao conhecimento, que evoluíram. Nós tivemos alunos que não tiveram acesso a nada,
né, que não evoluíram, teve alunos que regrediram, teve alunos que evoluíram, teve alunos que estacionaram, equacionaram. Eu trago como exemplo, por exemplo, enquanto área clínica, a gente recebe crianças que, por exemplo, durante esse período de pandemia, elas ficaram mudas, né? Porque elas não tiveram acesso a pessoas, ficaram muito tempo em isolamento social dentro de casa. Algumas raras, né? Nós temos 2 casos de crianças que ficaram mudas, que estão no processo, né, de acompanhamento para fazer esse processo de reabilitação, né? Então, os efeitos, né, que essa pandemia traz, né, né, a gente não sabe das reações, né, a gente não sabe, e quando a gente já tinha essa temática, essa abordagem, né, das dificuldades, dos transtornos, além das necessidades especiais, tudo isso era um desafio, e diante dessa pandemia, né, eu considero que foi um desafio ainda maior, né? Ednei acompanhou comigo em 2019, quando, em meio a um turbilhão, a gente teve que reinventar também enquanto profissional para orientar uma equipe pedagógica, né, de coordenadores, de professores, de qual processo realizar de um quadro de uma criança que tinha alguma dificuldade de aprendizagem, que tem algum transtorno ou alguma necessidade especial, uma vez que o professor não podia ter esse contato direto com o aluno, né? Que era durante o período de aula remota. Então, foi um período muito de reinvenção, né? E um período de incertezas, porém, que graças a Deus deu certo, né? Porque quando se fala da educação especial, eu elenco e desse processo de aprendizagem, né? E dentro do transtorno, da dificuldade de aprendizagem, não cabe a mim definir nesse momento, porque durante toda a trajetória da jornada, vocês já discutiram isso. Então, a gente traz alguns aspectos que são bastante relevantes. Por exemplo, né, eu só vou refrisar de forma rápida, eu achei bastante interessante na fala, né, de Ednei. Quando a gente está em contato, né, com as crianças, seja ela com transtorno, ou dificuldade ou alguma necessidade especial, a importância do vínculo, do estabelecimento do vínculo, tanto com a criança quanto com a família. Isso é primordial. A aprendizagem sem o vínculo é muito difícil acontecer. Eu trago um terceiro aspecto, que é a questão da repetição e do estímulo, né? A gente precisa, a todo momento, estar repetindo. Por exemplo, eu faço a intervenção hoje com algumas crianças com um relatório já, um diagnóstico fechado, e assim, a todo momento, a atividade que a gente se faz hoje, amanhã, por exemplo, no processo terapêutico, eu atendo a criança 2 vezes por semana. Então, eu faço na terça, quando chega na sexta, eu vou refazer, né, para ele relembrar de onde nós relembrar todo aquele processo que foi dito, né? E também da questão do estímulo, né? Do concreto, do pegar, do palpar. Eu costumo falar que a gente não pode, lidando com esse público, a gente tem que estar manipulando as coisas para que o nosso cérebro ele processe, né, todas as informações. E, né, resumindo, fechando esses 3 tópicos, eu acho que para a concretização, para a inclusão de fato acontecer, ela precisa do planejamento, que eu acho que a palavra-chave é planejamento. Dentro desse planejamento, eu elenco o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, como fundamental, porque ele é um processo coletivo, né? Ele é um processo que embarca tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? É uma junção
de políticas públicas, de estratégias pedagógicas, de parceria com a família, de parceria com outros profissionais, se houver necessidade, e da gestão escolar. Porque quando eu falo de inclusão, eu não posso falar só do gestor ou do coordenador. Eu tenho que falar também do porteiro, que ele recebe essa criança, né? Essa criança, às vezes, chega um pouco atrasada, porque faz uso de alguma medicação. Uma criança, por exemplo, que nós tínhamos aqui em Canarana, que ela era deficiente visual, eu precisava que o porteiro soubesse que ele tinha deficiência visual para ajudar a descer do ônibus, que o monitor soubesse. Então, esse processo de inclusão, ele engloba vários fatores. O processo de inclusão tanto da criança com dificuldade, transtorno ou necessidade especial, é um processo coletivo, ele não acontece jamais de forma unificada. Não adianta eu, Lani, querer fazer, Ednei querer fazer, se não for de ajuda mútua. Né? E eu sempre falo, a palavra-chave é planejamento, eu preciso planejar, né? De que forma eu vou realizar, fazer acontecer. E dentro desse processo, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou o PEI, né, que alguns chamam assim, ele é fundamental, ele é de suma importância, né? Então, só relembrando um pouco que o professor Ednei, eu fui também estudar, viu, para aprender, recapitulando, dentro desse processo de inclusão e para a construção do PDI, a gente precisa, primeiro, ao receber, entender quem é esse aprendente que chega até nós, quem é esse sujeito, como ele foi gerado, de que forma foi a gestação, os marcos de desenvolvimento, né, dele ali, se aconteceram de forma adequada, né, a seu tempo ou não. Então, a gente precisa compreender de fato. A gente, dentro do ambiente escolar, a gente precisa observar ele, né? Como é que ele aprende? Será que ele aprende ouvindo? Será que é uma criança que aprende fazendo? Será que é uma criança... Eu tenho, por exemplo, a título de exemplo, eu tinha uma criança com autismo aqui no município de Canarana, que a professora chegou para mim, isso enquanto eu estava dentro de uma sala, né, de atendimento educacional especializado. Eu fui professora e estarei retornando agora em 2022 para uma sala de atendimento educacional especializado. E a professora regular chegou até mim e disse: Lani, esse menino, ele não aprende, ele não sabe fazer nada. Eu falei: como assim? Aí eu peguei o portfólio, né, dessa criança, tudo que ele havia feito ali na sala, nos atendimentos, e mostrei à professora. Aí ela disse: oxe, tem alguma coisa errada. Aí no dia seguinte tinha uma avaliação. Eu falei, provavelmente você, com uma turma de 30 alunos, para fazer uma prova individualizada com ele, vai ser difícil. Então, você veja a possibilidade de alguém, o pai ou a mãe, né, ir na sala, durante esse processo de avaliação, e você está intermediando de forma oral com essa criança. Ao término da prova, esse menino respondeu todas as questões. Aí ela me disse: qual a nota eu devo dar a ela? Eu falei: qual a nota que você daria para um aluno que respondeu todas as questões de uma avaliação? Ela disse 10. Eu falei: pois então ele merece o 10. Eu sou daquela pessoa que odeio aqueles 5, porque o aluno é especial, ele tem que ter 5. Por quê? A LDB não traz isso, né? Quando a gente fala da avaliação da criança, né, seja ela com transtorno, dificuldade, necessidade especial, a gente fala da avaliação dela, da criança, dela, Lani, para ela mesma, qual o processo, o que ela evoluiu. Eu nunca vou avaliar a Lani dentro do processo de 30 alunos, ela a nível de turma, jamais. Eu vou estar fazendo isso, eu não aceito, pelo menos nos ambientes escolares que eu trabalhava, eu disse: isso não pode acontecer, né? Isso é de forma injusta. Eu já reli
e reli a LDB, né, e não vi, né, formas que trouxesse isso. Fala um pouco demais, né, Ney? Pode ir cortando aí. Mas assim, Lani, deixa eu entrar aqui para nós poder. Tem tem aqui umas pessoas que Fabiola Pereira, sua conterrânea, diz assim: Lana, admiro muito você como profissional incrível. Juliana Dantas fala: Lana, você é uma pessoa Isso, meu colega. maravilhosa. Trabalhamos Adebaldo, um né? Olá, período Dirlane, tudo bem com juntos, você? um Quanto breve, tempo? mas Deve trabalhamos lhe juntos. conhecer, Lane. Eliana também. Eliana Gomes também, né? Isso. Eliana Gomes, que bom ter você aqui, Lane. Pessoa admirável. Bem, Lane, você vai ter tempo mais de abordar mais algumas questões. Eu queria fazer assim coisa rápida, depois de uns 2 minutinhos, só uma retrospectiva para poder ligar o que tu vem falando, de tudo aquilo que a gente aquilo que a gente discutiu, né, e você também entender como é que foi a nossa jornada. Então a gente teve assim 3 dias na semana passada, na dia 5, 6 e 7, foram 3 dias de inscrições. A gente teve assim uma quantidade de quase 300 pessoas que se inscreveram, né, na plataforma, que estão fazendo. Alguns, tem gente terminando até agora, tem gente que diz que não tá aqui, mas está terminando aqui agora ainda. E aí a gente teve 7 temas, né? Teve 3 temas seguidos que era tentando levar aos cursistas a necessidade da gente, em qualquer espaço que a gente esteja, que existe uma criança desde 0 ano até 6, identificar o que é normal naquela criança, o que é que já pode ser considerado por nós um problema e o que é que já de fato pode ser um transtorno. Não para que a gente rotule aquele sujeito, mas para que a gente seja mais uma pessoa que, ao observar aquela normalidade, a gente começa a falar: ó, mãe, eu acho que a senhora poderia levar no pediatra, né? Assim, na escola, muitas vezes, até mesmo a própria merendeira, na hora da merenda, a mulher que cuida muitas vezes ali, a mulher ou o homem que cuida da área profissional da escola, que não seja professor, que observar de longe atentamente, fazer essa identificação e chegar próximo da mãe, próximo do pai, até mesmo de um familiar seu em casa, de uma criança que tem esse comportamento, começar a ter esse olhar, não um olhar, eu volto a reforçar, não um olhar para que a gente rotule, para que a gente trate com preconceito, mas é um olhar que necessariamente a gente identificar para a gente diminuir as sequelas dessa criança ao longo da vida. Porque infelizmente grande parte das crianças, ela só chega para nós a possibilidade de ter um transtorno ou não quando ela já está dentro da escola, muitas vezes já sofrendo com esse transtorno, ou muitas vezes com dificuldade grande de ler e escrever, com dificuldade grande de aprender matemática, muitas vezes com a energia da hiperatividade já tremendo, muitas vezes já com o TOD, com o transtorno e opositor desafiador, e quando chega na escola já, o menino já com 7, 8 anos de idade, ou o transtorno aparecendo, coisa que poderia ser identificado lá atrás e as sequelas poderiam estar sendo diminuídas. Então, nesses 3 primeiros módulos, tentando colocar no cursista essa possibilidade dele poder fazer isso, né? E aí nós fomos para o quarto e o quinto tema, que nós já tratamos assim, o que é dificuldade de aprendizagem no quarto, né? No quarto tema, essa dificuldade de aprendizagem, que é diferente do transtorno. E depois no quinto a gente já tratou quais são as consequências do mau desempenho escolar. Aquela criança que fica ali a vida inteira na escola, muitas vezes com um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, e ela fica ali a vida inteira, do primeiro ano até o quinto ano, sem aprender necessariamente. Quais são quais são as consequências maléficas para essa criança quando ele chegar na vida adulta, né? Isso é super importante também. Aí no sexto e o sétimo a gente tratou do transtorno em si, já discutindo o transtorno como uma questão biológica, como uma questão hereditária, né? E no sétimo tema a gente já deu os indicativos, eu já fiz uma aula com eles, assim, já dando a possibilidade dos 4 transtornos que mais se apresentam dentro da escola, que é a dislexia, a disortografia,
a descalculia e o TDAH, né, que ele não é um transtorno específico, mas é um transtorno do comportamento, mas que tem os 4 que mais aparecem dentro da escola. Onde você vê a escola, você vai ver essas características lá presentes. E quem aqui muitas vezes está estudando para ser professor, quem já é professor e muitas vezes não deu para identificar, sabe que existe, mas não deu para identificar, vai sair daqui com a ideia, né, que quando você está lá na escola e vê aquele menino que quando ele olha para números, ele tem aquela maior antipatia por números, não consegue aprender com números. Aí você pode perceber, essa criança pode ter uma descalculia, né? Aquela criança que, por exemplo, vai escrever no caderno e escreve todo desorganizado, a letra, muitas vezes, a letra maior do que a folha, ele começa a escrever de um lado e termina no outro. Ele vai pegar o caderno de português e acaba pegando de matemática. Isso aí é dentro do aspecto da desortografia, né? E a dislexia é justamente aquele menino, né, que você vê que por mais inteligente que ele demonstra ser, ele não consegue transpor daqui para o papel. Aquela dificuldade extrema com a linguagem oral, com os sons, né, com a articulação dos sons. E o transtorno de hiperatividade, Lani, que a gente discutiu no último, é justamente isso, né? É essa quantidade de crianças que estão dentro dos ambientes escolares com uma energia muito além daquilo que é natural, né? E ela precisa ser olhada, ser cuidada, ter feitas intervenções para que ao longo do tempo essa energia não se transforme em algo impulsivo, né? Algo que seja difícil de dominar. E aí quando eu falo da hiperatividade, eu digo existe de 5 a 17%, né, de crianças que estão hoje, vamos de 100 que nós temos dentro da escola, entre 5 e 17% dela há a possibilidade de ter o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. E não tratado, ele pode, ao longo do tempo, né, ele pode se apresentar como uma energia que vai dificultar tanto a escola, tanto em casa, quanto na vida social. E assim, esses foram os 7 temas que a gente discutiu com bem precisão, né, e que eles tiveram a oportunidade, inclusive eles têm lá as aulas para ler, assistirem, né, cotidianamente. Mas assim, diante desses 7 temas que nós discutimos, e que cada um sai, né, eu notei o nome de 5 pessoas que participaram com a gente dessa jornada, e que eles disseram que eles, 5 deles, todas 5 mulheres, que por causa desses temas, eles identificaram na própria família, né, crianças que possivelmente têm um transtorno e que já está procurando aí, inclusive alguns procuraram profissionais, que tipo de profissional seria primeiro, né? Eu acredito que criança aí com 0, 2 anos, 1 ano, sempre é importante você imediatamente procurar um pediatra. O pediatra que vai indicar os outros profissionais. Se fosse uma criança com 4, 5 anos que já estivesse na escola, aí sim, a gente poderia indicar um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, um psicólogo. Mas, inicialmente, de 0, está aí com 2 meses, tem pessoas até com 2 meses, com características que a gente discutiu. Ou seja, então, isso para mim já foi altamente relevante, né? Já surtiu o efeito que a gente poderia surtir. Mas, assim, chegando nesse exato momento agora, né? Aquela pergunta que eu deixei lá no banner que nós para esse momento aqui, quais são agora discutindo isso, né? Quais são, o que é que fica para nós? Quais são os maiores prejuízos ao longo do tempo, né, de crianças que estão dentro da escola, que estão no nosso lar, que estão no nosso entorno e que têm uma dificuldade e um transtorno de aprendizagem, né? Para que vocês que tiveram a oportunidade de assistir às aulas, quais são, né, essas maiores rachaduras, essas maiores fraturas que poderão ocorrer caso isso não seja identificado e tratado? Aí assim, vocês ficam livres, né, para fazer essas perguntas, não para mim. Lana é quem vai estar aí para estar conversando com a gente, discutindo, trazendo outro papo, né? E vocês, como eu fui na aula passada, quem não puder falar, não gostar de falar, pode fazer aqui no chat, que eu vou estar aqui para estar lendo e estar falando para Lana, tá bom? Tem Um abraço. alguns aspectos Lana, muito bem, que eu acho parabéns. extremamente Tchau, relevantes, né? E a tchau por título de enquanto. experiência, né? Enquanto estive durante um ciclo de 4 anos na coordenação do município, na educação especial, assim, e evidenciei também enquanto professora.
aqueles alunos, quando eles não são identificados precocemente, né, e tem a intervenção no momento adequado, às vezes, né, de forma tardia, um grande percentual acaba evadindo da escola, porque, assim, são crianças ou adolescentes que eles acabam indo para a escola, acabam sendo rotulados, esse menino é burro, esse menino não aprende, esse menino não consegue desenvolver. Então, assim, a autoestima dele, muitas vezes, está muito abalada e a grande maioria acabam evadindo da escola. Aí, assim, quando a gente traz isso, a gente traz fora da escola, o que é que tem de atraente para ele? Um universo, né? Um universo bem atraente, né? De drogas, de prostituição, um universo bem mais atraente do que aquela escola que não tem um olhar sensível sobre ele, que ele não está aprendendo daquela forma, eu tenho que ter outra estratégia, de alguma forma, eu tenho que acolher, agarrar de alguma forma, para que ele realmente aprenda, não talvez aquela tabela periódica, aquela decore, mas que ele aprenda o suficiente para viver em sociedade. Nem todos os pais, nem todos os nossos alunos, eles almejam estar na escola e sair de lá com um currículo acadêmico, né, de ser um médico, de ser uma médica, de ser um arquiteto. Tem muitos que sairão dali e serão simplesmente lavradores, agricultores, padeiros, ou então que eles sejam um sujeito, né, para viver em sociedade, ter autonomia e independência. Muitas vezes a escola, ela não tem uma função social só de currículo acadêmico, não. A escola, ela também possui um currículo funcional que eu tenho que adaptar para esse aluno, né? Que almeja sair dali um sujeito que ele possa identificar que ali é uma loja de sapato, porque aquele sujeito, às vezes, ele por trás dele tem um pai, tem uma mãe, que um dia provavelmente, né, ali vai morrer, ou, né, nós não ficamos para a semente, infelizmente. Então, diante de tudo isso, a escola precisa ter esse olhar para um currículo também funcional, não só acadêmico, mas para trazer para esse sujeito, para esse aprendente, né, uma educação voltada para a funcionalidade, para viver em sociedade, para a independência, para a autonomia, para mim ir na loja de sapato, comprar o meu sapato, saber que eu calço o número 36, para mim no supermercado, para me identificar o que é um açúcar, o que é um arroz, o que está mais caro, o que é mais barato. Então, a escola, ela não tem uma função só acadêmica, ela também possui uma função social que precisa ser revista nesse momento, dentro dessa construção do PDI. Quando você fala também da criança, né, da identificação precoce, eu recebi, né, uma criança com autismo de 1 ano e 4 meses. Né, e para mim, aquilo causou estranhamento. Né, a priori, eu disse, 1 ano e 4 meses, mãe. Aí ela foi me trazendo informações. Essa criança, essa mãe, essa família, ela já tinha percorrido 3 neuropediatras. E os 3 tinham fechado o diagnóstico. Então, assim, hoje a gente tem elementos, a gente tem testes que avaliam e identificam, né, se essa criança ela possui algumas dificuldades só podem ser identificadas, né, após uma certa idade, após o ingresso da criança no processo de escolaridade. Mas outras, elas podem ser identificadas no dia a dia, né, dentro do contexto, do próprio contexto familiar, né? Agora mesmo eu estou fazendo um curso onde eu posso aplicar uma testagem para criança de 0 a 4 anos, onde a partir daquela testagem eu posso identificar se essa criança é autista ou não. Porque até então, né, isso era mais, essa avaliação acontecia mais
quando ela inseria no processo escolar, que a gente via, né, algumas das características e identificava se ela tinha ou, né, se ela tinha ou não alguma necessidade especial. Então, é importante que nós, enquanto educadores, nós, enquanto cuidadores, nós, enquanto sujeitos da sociedade, mães e pais, a gente compreendam os marcos de desenvolvimento da criança, né? Para a gente ver e perceber até que ponto aquilo é normal e até que ponto aquilo não é normal, né? Para a idade da criança, né? E, a partir daí, a gente fazer o processo de intervenção. Aí, quando eu falo que o professor ele tem que ter propriedade para chegar na família e dizer, mãe, né, eu identifiquei, e por isso a importância do vínculo com a família, né, de estar próximo ali. Eu identifiquei que seu filho, né, assim, não está de acordo com os marcos de desenvolvimento, os estágios, e a partir daí, né, precisa buscar, né, alguma ajuda. Muitas vezes dentro da própria escola, muitas vezes dentro do próprio município e muitas vezes dentro da área da saúde, né? Porque a educação hoje ela não caminha sozinha. E quando eu falo da educação inclusiva no contexto geral, a educação em saúde ela anda entrelaçada, né? A gente precisa do apoio. Porque nós, enquanto educadores, quantas vezes nós recebemos relatórios de algumas crianças que vêm com textos, palavras, né, símbolos, que a gente não identifica, a gente não estudou para isso, né? Enquanto estudante de pedagogia, hoje já se tem mais, né, avançado sobre isso, mas até antes a gente não tinha. Então, a gente precisa, e quanto mais ocorrer uma intervenção precoce, melhores serão os resultados. Aí eu trago, né, onde eu estou apaixonada pela neuropsicopedagogia, que é onde a gente trata, né, da neuroplasticidade, da neurociência, que a neurociência ela traz para a gente um projeto, ela traga algo encantador, que é esse processo da neuroplasticidade que o cérebro é capaz de fazer. Uma criança, por exemplo, que durante a noite ela teve uma convulsão, ou durante ela teve uma crise epilética, houve uma morte de neurônio daquela criança, a partir daí, eu, enquanto educador, preciso reativar outra área cerebral daquela criança para ela criar rearranjo, né, para ela reabilitar. Porque uma vez que aquele neurônio morreu, ele não mais será, né, ele não fará aquela função. Então, eu tenho que reabilitar outra área, eu preciso conhecer um pouco do processo do cérebro humano, né, para mim intervir e para mim conseguir resultados, né, bem satisfatórios. A gente chama, dentro da neuropsicopedagogia, né, do processo da plasticidade cerebral e da neuroplasticidade, né, que é esse processo que ocorre dentro da neurociência. Em algumas palestras, né, que eu estive presente, onde havia alguns gestores, eu até enfatizei a necessidade dos gestores, né, que estão à frente da educação, trazer formações, né, para essa área, que é algo inovador. A neurociência é algo novo, recente, que está surgindo aí. Então, ela traz bastante conceitos importantes, né, para essa área da educação inclusiva, tanto para a área da dislexia, descalculia, como as outras diversas áreas, né, que traz a criança. Nós temos, a nível de região, uma grande quantidade, né, por região, eu acho que regional, Ednei percorria comigo aí alguns, né? A gente tem algumas regiões, por exemplo, que tem um grande número de crianças com deficiência intelectual, que né, a gente, analisando o histórico, uma árvore genealógica, a gente percebe uma questão hereditária.
A gente tem outras regiões que já percebem um grande número de crianças com TDAH ou TDAH, né? Crianças com transtorno de desenvolvimento e déficit de atenção e muito hiperativas, né? Eu trago também a nível de informação, há 15 dias atrás, aquela Maiara Gaiato, que é uma especialista, né, em autismo, ela trouxe que a cada 44 crianças que nascem, uma é autista. Então, assim, para mim, foi um número bem alarmante, né, diante dessa nova concepção, né, enquanto educadora, enquanto neuropsicopedagoga, né? E estando hoje na área clínica, atuando, eu percebo um número alto de crianças realmente com autismo, uma grande maioria não verbal, que não falam. Aí, assim, alguns educadores podem trazer para a gente, Lani, diante de 30 alunos dentro de uma sala de aula, como proceder, né? E aí a gente traz, né, Ney, o processo de empatia, educação inclusiva, educação especial, a formação, ela é essencial, ela é muito importante, mas se não houver sensibilidade e uma empatia, né, em relação a essa criança, né, eu jamais consigo realizar um trabalho com desenvoltura. Lani, deixa eu ler alguns comentários aqui, porque são muitos e senão não vai dar tempo. Então, Verônica Marques, ela diz, Irlane falou que estudou o tema e que de fato é muito importante, muita propriedade na fala dela. Às vezes nos deparamos no espaço escolar com muitas opiniões que acabam confundindo nossos professores. Tenho observado que falta amadurecimento em alguns contextos envolvendo a educação especial. Tem mais outros aqui, mas o meu celular tá travando aqui. Eu sei que Fabiola, ela pergunta sobre... Ela tinha me falado durante o curso, Fabiola, que é daí de Canarana, ela te pergunta se... Ela fala da questão da hiperatividade, que ela percebe muito claro, né? Eu não sei se é filho dela ou se é algum aluno, ou se é algum familiar, e ela já me perguntou isso, mas ela quer também saber de você, se ela deve procurar logo um profissional para fazer uma avaliação, ou se isso é apenas hiperatividade da idade, né? Depois você responde isso, né? Eu não vou ler completa a pergunta dela, mas é mais ou menos isso que ela fala. Jaine Cavalcante diz, muito importante para mim estar hoje aqui, concluindo este curso. Sempre quis ser professora, principalmente de crianças, mas nunca tive condições de fazer a faculdade ou curso. E é bem a oportunidade. Mas acredito que este curso poderá ser uma porta se abrindo. Muito conhecimento, gratidão. E a gente tem Clarice também, que agradece muito a participação, né, da gente no curso. A Andréia pergunta, eu quero saber o que muda na prática para nós, em sala de aula. Vamos poder apontar as dificuldades ou transtornos que algum aluno apresenta? Boa pergunta essa. Então, tem essas duas questões, Lana, a questão de Fabiola e essa questão de Andréia Santos, que ela pergunta que de acordo com essas discussões, não, será que o professor ele pode apontar que aquilo ali é uma dificuldade ou um transtorno, né, que o aluno possivelmente apresenta? Né? Eu acho que assim, que nós, que o educador, a gente não pode jamais, a gente não tem propriedade, enquanto professor, de dar nenhum diagnóstico de alguma criança. Observando algo, né, que está anormal, que está atípico, né, que não está dentro, né, do processo de desenvolvimento ali. Então, a gente tem que sinalizar para a família, primeiro, para a coordenação pedagógica da escola, né, que ela está ali envolvida em todo aquele processo, ela precisa estar a par daquela situação. Então, sinalizar para a coordenação pedagógica, após, né, ali, em discussões de planejamento, muitos municípios hoje já possuem espaços de atendimento, se for o caso, né, fazer encaminhamentos
para esses espaços. Nós, enquanto educadores, jamais podemos dar diagnóstico, porque, gente, eu falo a título de experiência. Eu já vivenciei situações onde o professor ele apontou, né, como foi uma criança que tinha, e após ele não soube explicar, ele não teve propriedade, né, de explicar naquele momento. Então, a família, houve uma grande barreira entre a família, e após levar o profissional, né, o neuropediatra, veio um diagnóstico completamente diferente do que tinha acontecido. Então, eu sou adepta daquele processo, Ednei compreende. Eu sou daquelas que eu acho que antes de um profissional, de um neuropediatra, alguns outros profissionais, se for o caso, precisam fazer a avaliação, né? Geralmente, o processo de triagem, né, é muito importante, de um psicopedagogo avaliar ali, né? E após algumas avaliações, alguns testes, serem avaliados, né? Serem levar, se for o caso, encaminhar para os centros de apoio. Mas o professor, ele vai ter, claro, que ele precisa ter um olhar diferenciado, ele precisa compreender esses marcos de desenvolvimento, mas jamais ele pode chamar a família e dar um relatório ou dar um diagnóstico a uma criança. Jamais ele pode fazer esse processo, né? Eu, por exemplo, atuo diretamente hoje com o doutor Jadson Fraga, neuropediatra, e onde ele fala da importância do trabalho multidisciplinar, né? Geralmente do psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? E de alguns outros profissionais, se houver o caso, de alguns psicólogos, para fechar o diagnóstico de uma criança. Ele diz, Landa, eu faço apenas o encaixe das peças, né? Porque os profissionais avaliam, né? Cada um avalia de acordo a sua área de atuação. A partir daí, né, eu faço o encaixe dessas peças para a gente formular, né, e fechar o relatório. Essas Lani, nós estamos aqui faltando 4 minutos só para terminar. 5 minutos, né? E aí, assim, eu teria um vídeo curto para passar, mas eu vou deixar ele, eu posso jogar no grupo lá para os alunos assistirem depois. Então, assim, tem alguma pergunta aqui, né? Mas, assim, Neia também ela pergunta, né? O que fazer, né? Que isso é uma pergunta bem, bem rotineira quando que ela tem 20 crianças numa sala de aula e apenas uma não deixa ninguém em paz, né? Impede todo mundo de realizar as atividades. Isso aí é típico de uma criança que tem hiperatividade, né? E assim, quando eu voltar para tu, tu responde essa pergunta e tu faz assim as tuas considerações finais, né? E sim, assim, eu praticamente falo assim da alegria de poder estar compartilhando contigo, de estar levando para o pessoal do curso mais uma possibilidade de reflexão sensível sobre essas pessoas com necessidade educativa especial, né? E acredita sim que a gente pode continuar, né, essa nossa conversa, pode continuar essa nossa discussão mais na frente, né? Eu tenho um pensamento, a gente vai essa nova legislação que foi aprovada agora, a lei 14.254, que discute a obrigatoriedade agora das escolas atenderem crianças com dislexia, com desortografia, com descalculia, com TDAH, todos os transtornos, a partir de 1º de dezembro do ano passado já passou a ser lei, né? A gente fazer uma discussão, reforçar mais os nossos argumentos, ensinar ou incentivar os pais a buscarem ajuda, né? Essa lei diz que os professores terão que ser formados para isso, então a gente precisa estar sendo voz desse público que muitas vezes não está sendo. Então, assim, a gente vai organizar um outro momento para discutir essa lei e a gente pode também, né, lançar o link para esses alunos que estão aqui, esses cursistas que podem continuar, né, nessa reflexão com a gente. Então, eu agradeço muito, né, a tua participação, agradeço muito a participação de vocês,
né, que estavam na primeira jornada. E espero que a gente continue se vendo, né? Quem sabe, né, a gente nessa Só jornada de pedagógica forma da vida, a gente não rápida, encontra um de respondendo a vocês. questão de Tá bom? Então, Fabíola, Lando, tu faz as suas geralmente, a considerações depender da finais, idade da né? Que tá criança, faltando aí, a ó, gente orienta a priori que se passa no pediatra, né? Às vezes, é bom analisar também o histórico familiar, né? Se existe um histórico familiar de hiperatividade antes, a partir daí, né, saber até onde é normal ou não. Não sendo normal, a priori, hoje os pediatras eles já têm uma noção ali de compreender se isso, né, é típico da criança, natural, ou precisa ser avaliado por um neuropediatra ou outra especialidade para que se diagnostique ou não. Porque algumas crianças com TDA, né, e TDAH, uma grande maioria, elas precisam ser medicadas para dentro do processo escolar ela conseguir concentrar e aprender. Porque aquela criança hiperativa que ela anda o tempo todo, né, nós, enquanto professores, é difícil fazer com que aquela criança aprenda, né? Então, algumas crianças precisam da medicação para que, de fato, ela consiga a aprendizagem de fato ocorrer. E, assim, nem sempre essa medicação, às vezes, é por um período, né, transitório, depois eles acabam tirando a medicação. E, para finalizar, eu só gostaria de agradecer, dizer que, né, eu aprendo bastante no cotidiano com cada um, eu sou conversadeira, gosto de conversar com as famílias, com os pais,